Caiana Hospedagem com Afeto apresenta Cá com os Meus Botões, o podcast. Uma experiência de teatro podcast com Priscila Maia. Realização, Colcha de Retalhos, Arte, Cultura e Educação e Monopolo Produções. Patrocínio, Pousada Vale das Araras e Família Leci Coelho. Apoio, Casa Candeia Espaço de Cultura, CBC Conveniência, Armazém Grão do Cerrado, CBCEL Assistência e Manutenção, Ateliê Mamelucas, Aquarela Lojas, Artes Melo Comunicação Visual, Rádio Calungueira e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Cavalcante. Os 3 sinais dados antes do início de uma peça teatral são uma tradição que surgiu na França no século XVII. O primeiro sinal indica que a carruagem do rei foi avistada. O segundo sinal indica que o rei está acomodado no teatro. O terceiro sinal indica que o rei está pronto para assistir ao espetáculo e podemos começar. Segundo historiadores, o artista Molière dava pancadas com um bastão no chão para atrair a atenção das pessoas e informá-las que o espetáculo iria começar. A tradição dos 3 sinais surgiu antes mesmo dos teatros terem luz elétrica. Boa noite, meus reis e minhas rainhas. Eu estava só esperando vocês chegarem. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos, como vocês se sentirem melhor. Para quem ainda não me conhece, mas eu duvido que tem alguém aqui que ainda não me conheça, eu sou Priscila Maia e eu vim aqui para a gente conversar sobre algumas coisas. Mas queria saber o que vocês vieram fazer aqui. Ver você. Conversar com você. Não, vocês vieram todos aqui para tirar atestado de fofoqueiros. Estão todos querendo saber da minha vida, até mesmo porque se não for isso, vocês podem ir embora. Tudo que nós vamos ouvir e vamos conversar aqui são coisas que aconteceram na minha vida, são histórias da minha vida. A primeira dessas histórias vai contar sobre como surgiu o podcast que vocês receberam aí no convite, no ingresso, no cartaz, no programa. Aliás, todo mundo recebeu o programa da peça? Olha lá, tá, gente? Porque lá tem todos os patrocinadores, todas essas logos lindas que tá aqui, ó. Meu patrocinador master, Aldeia Caiana, uma salva de palmas. E a primeira história que eu quero contar é essa, né? De como esse podcast surgiu. Era 15 de março de 2020, há 5 anos atrás. E nos jardins do Museu da República, o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho e onde eu moro, acontecia a Feira da Rede Colmeia de Mulheres. Uma rede feminista que fazia uma feira que trabalhava sustentabilidade e economia criativa. Olha, recebemos uma visita importante. E na programação dessa feira tinha uma apresentação teatral, onde a atriz receberia um cachê de R$120 e um kit com artigos de alguns dos expositores. Naquele momento, ali, num lugar bem próximo, bem pertinho, acontecia também um grande conflito. De um lado do ringue, a alegria de finalmente estar apresentando um trabalho próprio. Uma história que eu escrevi. A história que contava a história da minha avó materna. E do outro lado, a preocupação e o desespero. Afinal, 2 dias antes, o Ministério da Saúde tinha dito que os eventos que aglomerassem pessoas deveriam ser adiados ou até mesmo cancelados. E eu estava ali. Extra, 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 extra. Desculpa. 15 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde anuncia que o nível de contaminação pelo novo coronavírus agora é de pandemia. Repito, pandemia. Estava
estávamos ali todos preocupados com uma coisa que estava acontecendo do outro lado do nosso planeta redondinho. Eu falei redondinho, vocês entenderam, né? Do nosso planeta redondinho. Lá em Wuhan, na China, desde o dia 31 de dezembro de 2019. No mesmo dia, 11 de março, o Distrito Federal foi a primeira unidade federativa a decretar o isolamento social. Lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, o governador Wilson Witzel programou o isolamento social para quando ele teve vontade. Extra! Governador Wilson Witzel programa as medidas de isolamento social para a partir do dia 16 de março de 2020, segunda-feira. Naquele momento, 115 países já tinham casos notificados de coronavírus. Extra! Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirma a primeira morte em decorrência do novo coronavírus no Brasil. E eu estava ali, nos jardins do Museu da República, apresentando uma peça que preparei com todo carinho e que coincidentemente falava sobre as vivências da minha avó numa época de uma outra pandemia, a da gripe espanhola, em 1918. Coincidências existem? Não sei. E tinha uma imensa plateia de 6 pessoas. O meu pai, a minha mãe, o meu filho, o meu namorado e 2 crianças desconhecidas. No Brasil, em pouco menos de um mês, até o final do mês, 202 mortes já tinham sido notificadas. Extra! Abril de 2020, ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta é demitido por defender o isolamento social. No final de abril, já tínhamos 6.000 pessoas mortas. Extra! 17 de janeiro de 2021, o Brasil inicia a vacinação contra a Covid-19. Calma aí, janeiro de 2021? Janeiro de 2021, foi o que eu disse. Não foi? Acende aí de novo, porque agora eu tô achando que eu já esqueci do negócio aqui. Não, peraí, é isso mesmo? A vacina só chegou no Brasil quando a gente já tinha mais de 200.000 mortos? Né? Fazer o quê? 5 anos se passaram e até hoje a OMS não decretou o fim da pandemia, porque ainda precisamos descobrir como que o vírus e a doença se comportam para que possa, enfim, ser declarado o fim da pandemia. E nós ainda temos casos de mortes, e agora eu vou pegar minha, porque nem não consegui decorar, eu ia falar um palavrão agora, mas tem umas crianças aqui, né, gente? Esse número eu não consegui decorar, não. 777 milhões de casos foram confirmados em 231 países e territórios, mas estima-se que o número de casos reais seja 16 vezes maior do que esse. Mais de 7 milhões de mortes foram confirmadas, das quais 715.295 foram aqui no nosso país. Gabriel, a última notícia, por favor. Extra! 20 de março de 2025, o STJ agora multa os pais que não vacinarem os seus filhos contra a Covid-19. Muito obrigada. Valeu, gente. Desculpa. Impressionante. Bom, durante a pandemia, no desespero que cada um estava vivendo e cada um desenvolveu alguma habilidade ou alguma coisa para tentar não enlouquecer, com criança estudando em casa, com essa coisa de não poder sair de casa, lavando carne, né? Lavando mercado, compra, passando álcool, comendo banana com álcool, comendo, né? E eu, que sempre tive a escrita como companheira, me inscrevi em editais para trabalhar com grupos de escrita criativa online. Ganhei edital na Prefeitura do Rio, ganhei edital no Estado do Rio. E nesse meio de campo criei também grupos de escrita criativa online particulares. E ao criar esses grupos, as meninas que foram minhas alunas nesse grupo, elas viraram minhas amigas. E dentre elas eu descobri que uma tinha o hábito de escrever coisas como da mesma forma que eu escrevia.
que a gente chama de escrita confessional, que é quando a gente escreve sobre coisas que nos atravessam, sobre quando eu tô lá, eu, cá com os meus botões, pensando no que está acontecendo comigo, no que eu estou sentindo. E essa minha amiga mora aqui em Brasília, aliás, foi através dela que eu cheguei aqui em Cavalcante. E eu lá do Rio, ela de Brasília, a gente marcava uma reunião no Zoom, eu lia um texto meu, de escrita minha, e ela fazia os comentários. Na vez seguinte, ela lia um texto da escrita dela e eu fazia os comentários. E aí nós resolvemos então fazer um podcast. O podcast Cá com os Meus Botões, ele existe desde 2020. Tá certo que só fiz 7 episódios. 6 lá em 2020 e umzinho no ano passado. Podia ter feito mais nesse tempo todo? Claro que podia, né? Dava pra ser uns 100 episódios, no mínimo. Podia ter feito várias outras coisas? Podia, eu não precisava agora estar pisando pela primeira vez de volta no palco 5 anos depois que a pandemia já passou, né? Não é 5 depois que ela passou, 5 depois que ela começou. Mas enfim, eu estou desde esse dia, 15 de dezembro, 15 de março de 2020, sem pisar no palco. Eu podia ter feito tudo isso, mas eu ainda estava tentando sobreviver. Ser artista no nosso país, temos artistas aqui na plateia, não é uma coisa muito simples. Principalmente quando a gente não é capaz de desistir da arte. E nesse tempo que eu podia estar produzindo muita coisa, eu estava tentando descobrir como me manter viva. Vir para Cavalcante foi uma das coisas que eu fiz para isso. E pelo que parece, está dando certo, né? Me sustentar ainda não consigo, mas fazer arte eu estou conseguindo e agora estou voltando. E a intenção para hoje é exatamente essa. Vamos fazer um podcast. Vamos fazer mais um episódio do podcast. No caso, mais 3, porque a gente tem mais 2 sessões. E eu preciso de um convidado. E é nesse momento que eu digo, quem vem por livre e espontânea vontade? E aí a gente espera, tá? Porque a cadeira tá ali, o podcast rola com 2 pessoas, né? Uma sou eu. O quê? A outra... Você vem? Ó, tu para de brincar com esse negócio aí, hein, galera. Tão divertido. Ô, por favor, ajuda aqui. Bota aqui uma aguinha. Na caneca. Olha, gente. A minha é bom, eu tô com a garganta seca mesmo. Eu já fico nervosa, então aí... Esse aqui é o seu bloquinho. Olha, gente. Aonde você vai fazer suas anotações. Aqui temos lápis, caneta, o que você prefere. É com ela mesmo. A respeito das coisas que a gente conversar. Porque agora acontece o seguinte. Gabriel, assim que ele trouxer a sua água, ele também vai trazer a bolsinha de jornaleiro dele. E você vai escolher um canudinho daquele. Dentro desse canudinho do jornalzinho dele tem um texto. Que eu não sei qual é. Que você vai escolher. É um sorteio. De fato é um sorteio. Aqui, ó. Gabriel, Eu. bota esse negócio aqui Bora. no relógio, por favor. É difícil. Porque eu falo demais, a Ellen também. Se depender de nós, a gente só acaba amanhã, entendeu? E... é isso? Não, pode deixar aqui, eu vou apertar o iniciar. Cara, volta. Isso. Obrigada. E aí você vai anotar das coisas que eu... Vai ali pra ela escolher o texto, querido. Olha, Pegou daqui pra mim, daqui pra mim. Oxi, calma de mim. Sim. Mas você pode? Fica à vontade, tá? Eu vou tentar. E só vou te dizer uma coisa. Assinar autorização de voz e imagem. Pode chegar pra por ti. gentileza, tá? Vai que, né? Sabe-se lá, né? Bom, e aí eu vou ler... Nó. Amigo. Eu vou ler esse texto e você vai anotar as coisas que você achar interessante. Por favor, fique em silêncio enquanto eu leio para facilitar o processo, tá? E assim que eu terminar, a gente começa a discutir sobre o que você anotou, as coisas que você achou interessante, o que você concordou, o que você discordou, tá? Isso é o podcast. Aliás, quem quiser ouvir, né, vai nos tocadores, que eu não vou falar o nome de nenhum aqui, porque ninguém me patrocinou, mas tá rolando. E tá rolando na Rádio Calungueira, que é uma das nossas apoiadoras. Tá rolando e vai rolar esse também.
por lá. E eu vou ficar bebendo muita água porque a minha garganta tá seca. Muito seca a propósito. Leandro, Oi. tudo certo com o áudio? Tudo certo. Solta a vinheta pra gente. Chique, gente, tem vinheta. Está no ar Cá com os Meus Botões, o podcast de Priscila Maier com um convidado misterioso. Olha, tem palmas. Eu tô pagando esse menino, tá, gente? Pra ele puxar as palmas. Vocês, por favor, colaborem. Cavalcante, 22 de março de 2025. É com muito prazer que a gente começa mais um episódio do podcast Cá com os Meus Botões. Dessa vez a Luísa não está comigo, mas a gente está iniciando um novo processo. Um processo onde eu transformei essa ideia do podcast numa apresentação meio de teatro, meio de podcast, né? E que tem plateia. Plateia, por favor. Tem plateia, gente. Isso é muito chique. Tô me sentindo o próprio Jô Soares. Mentira. Nunca, jamais. E dessa vez, como a minha amiga Alcileia falou na vinheta, vocês perceberam que é a voz da Alcileia, né, gente? Então, como ela falou na vinheta, é o podcast com Priscila Maier e um convidado misterioso. Por favor, minha convidada misteriosa, se apresente. Então, eu como convidada, meu nome é Ellen, também moradora aqui de Cavalcante e amiga da Priscila, né? Que os nossos filhos são amigos também. É isso. Estou muito honrada de ser sua. E eu estou muito grata de você ter aceitado essa coragem. Imagina, gente, programa o negócio todo e na hora eu chamo e não vem ninguém. Aí alguém levantou essa hipótese, acho que foi Leandro, falou, e se ninguém aparecer? Aí eu falo, não vai acontecer isso. E se ninguém quiser? Eu falei, não vai acontecer isso, eu tenho certeza. Se não vier ninguém por livre e espontânea vontade, a gente diz por livre e espontânea pressão. Alguém vai aparecer. Enfim, o podcast, para quem nunca acompanhou nenhum episódio dos 7 que já foram ao ar, coisa dessa, né? Ele consiste na leitura de um texto confessional escrito por mim. Eu não tenho a data, eu infelizmente não tenho o hábito de escrever as datas nos meus textos. Mas eu leio o que eu escrevi, independente de quando, na minha vida, e o meu convidado anota as partes que achar interessante e depois a gente discute sobre isso. Preparada? Tá boa essa água quente do filtro? Tá bom. É água mesmo, não é água? E filtro de barro ainda. Podia ser um Beer Night, né? É. Mas eu não bebo, então é um problema de quem bebe. Você não trouxe o seu? Não devia ter trazido. Ih, gente, caiu um botão. Eu e os meus botões. Então vamos lá. A experimentação do ódio. Hoje experimentei o ódio. Quer dizer, talvez experimentar não seja a melhor palavra. Quantas vezes já senti ódio? Na maior parte delas, tentei mantê-lo longe de mim, dizendo que ódio era uma coisa que eu não sentia. Que a palavra era horrorosa e nem deveria ser mencionada. Hoje foi diferente. Hoje, por um único momento, sem perceber, deixei ele ficar. E acredite, tudo foi bem rápido. Tudo começou assim. Conheço 2 pessoas, 2 meninas, 2 mulheres. Gosto das 2. Uma elogiou uma coisa que a outra fez e eu, que adoro juntar pessoas, de pronto escrevi: Fulana e Cicrana, vocês precisam se conhecer. Apertei o Enter e imediatamente torci o pescoço para o que eu mesma escrevi. Como não estalo, me questionei. Por que eu fiz isso? Não pelo que escrevi, mas pela torcida de pescoço. Por que eu torci o pescoço? São 2 meninas bacanas. São 2 pessoas que eu gosto. Acho que não seria bacana se Cicrana conhecesse Fulana. E por que não? Comecei a fazer testes de perguntas para mim mesma. Tem medo de que ela goste mais da Fulana do que de você? Não. Tem ciúmes da Fulana? Não. Tem raiva da Fulana? Não. Fulana te assusta? Não. Fulana é feia? Não. Elas não se dariam bem? Sim, elas são muito parecidas. Elas se dariam super bem. Elas não têm pontos em comum? Sim, bastante. Fulana te incomoda? Nessa hora, observei meu rosto.
Eu fazia cara de nojo, franzia cada vez mais a minha testa a ponto de doer. O que fulana tem? Por que fulana te incomoda? O que é ruim? Por que fulana não vai fazer bem a cicrana? O que tem nela que você não tem? Matei. Em uma pequena fração de segundo, matei. Fulana é livre. Fulana é despudorada. Fulana não tem medo de se expor. Fulana fala de sexo e menstruação. Fulana escreve. Fulana é artista. Fulana é linda. Fulana viaja. Fulana é sorridente. Fulana é uma pessoa incrível. O ódio não é da fulana. O ódio não é da fulana. O ódio não é da fulana. O ódio é de mim. Eu que sempre forcei uma barra para ser descolada, mas morria de medo de tudo. Eu que sempre falei de sexo forçadamente para imprimir uma naturalidade que eu gostaria muito de ter, mas que não existia em mim, porque em meu aprendizado me fiz crer que eu não poderia ter. Eu que sempre quis me expor, mas sempre tive vergonha. Eu que sempre coloquei as imperfeições do meu corpo para justificar que ele deveria ficar escondido. Barriga tampada, sutiãs de botar os peitos para cima, pernas depiladas a custo de dor ou de muita coceira. Ódio de ter ouvido a vida toda que eu só botava pressão e na hora ganada, e era verdade. Eu queria, eu sempre quis, mas eu sempre tive medo. E se eu ultrapassava esse medo e fazia, eu tinha uma puta ressaca moral e por vezes ainda tenho até hoje. Ódio de não me permitir, de não me libertar, de não me ver feliz, de não querer ser feliz. Diacho. Eu tenho inveja da liberdade que eu acho que a fulana tem. Ela menstrua, o sangue dela desce, jorra, vira post de Facebook e Instagram e eu não me permito aceitar que o meu simplesmente vazou durante a noite e sujou o lençol. Ódio da vontade de jogar o lençol fora e da vontade de xingar todas as mulheres que largam papéis embebidos de sangue nos cestos de lixo de todos os banheiros públicos que eu já entrei. O que foi que puseram na minha cabeça? Como é que eu tiro isso daqui? Mulheres menstruam. Mulheres transam, mulheres trepam, mulheres gozam. Mulheres gostam de sexo, sim. Eu gosto também. E muito. Por um momento, me lembro de várias outras fulanas e do ódio que senti a minha vida toda e o quanto eu as xinguei por conta disso. Percebo de novo a cara de nojo que eu faço agora. Ódio da fala da minha avó sobre menstruação ser algo nojento e eu ser porca porque o sangue sujou a minha calcinha. Ódio da fala da minha mãe sobre botar um short curto por baixo do vestido e sobre não dar para um só porque eu já tinha dado para outro. Ódio da fala de um ex-namorado sobre o tamanho da saia que eu deveria usar. Ódio da fala do meu pai sobre eu ser vagabunda só porque eu, aos 15 anos, havia beijado o terceiro menino em menos de um mês. E ódio do medo que senti do meu nome ficar mal falado no bairro por causa disso. Ódio das mãos de uns malditos que me tocaram sem minha permissão. Ódio de várias hipóteses que eu mesma provoquei a mim e a outros por uma autoafirmação de algo que eu queria ter, mas que era proibida, castrada e negada a mim. Ódio de quem lê tudo isso que eu escrevo e pensa em comentar com um "eu sinto muito". Não, você não sente. Deixe que esse quem sente sou eu. E nesse momento não preciso de pena. Não me leve a mal, ou leve se quiser, mas agora eu só preciso botar meu ódio para fora, para então entender que minha avó só me ensinou do que ela sabia, sobre aquilo que ela acreditava que era o certo, que minha mãe e meu pai me deram o melhor que puderam naquele momento, de acordo com o que eles entendiam que era o certo, a me dar e ensinar. Botar o ódio para fora, para entender que a minha transformação só acontece quando eu permito olhar o que estou sentindo. Buscar de onde tiro isso tudo e constatar que não, eu não sou uma pessoa ruim porque eu sinto inveja, ódio, medo ou qualquer outro sentimento taxado como negativo.
botar meu ódio para fora, para entender que minha transformação só acontece quando percebo que meus pares, que as pessoas que estão no mundo e que de alguma forma me suscitam sentimentos ruins, somente levantam uma bandeira para me mostrar o que eu devo cuidar. Cuidar de mim, do meu interior, perdoar, me curar e assim desejar de todo o coração que fulana e cicrana sejam realmente boas amigas. E assim poder afirmar que eu aprendo muito com cada uma delas. Poder perceber que eu me amo cada vez mais e que elas me ajudam nessa percepção quando eu observo o quanto elas amam a si mesmas. Quando cada pessoa se cura, ela cura mais do que a si mesma. Ela cura um mundo inteiro à sua volta. Fulana me leva à minha cura. E tomara que tudo isso que eu escrevi, tudo isso que eu li aqui para vocês, sirva de alguma forma para fazer você pensar na sua cura. Há mais ódio no silêncio do que no grito. Vale dizer que esse texto foi postado no Instagram, no Facebook na época, mas que ele só foi postado depois que eu conversei com a fulana e contei para ela o quanto a pessoa que ela é me ajudou a me curar de coisas que eu tinha dentro de mim desde muito menina. E agora, peraí, deixa eu secar as gotinhas aqui, que a maquiagem não é a prova d'água, né, gente? Senão daqui a pouco eu fico o negócio escorrendo. Agora é a nossa hora, amiga. Agora a gente conversa sobre tudo isso. Foi difícil até anotar, né? Porque a gente fica... Eu fiquei, né, envolta na sua história e é tão complexa assim, né? Mas é muita coragem, né? Sua expor essa questão do ódio, porque quem não sente, né? Eu acho que acontece com todos nós, né? E essa questão de a gente admitir que isso faz parte da gente e investigar, né? Porque eu acho que esse é o processo mais difícil quando eu linkei aqui com tantas coisas que até é difícil de... eu coloquei aqui essa questão do tempo para entender, né? Porque eu acho que o motivo de muita gente que vem aqui para Cavalcante, não estou falando que esse texto foi lá, né? Mas linkando, a gente vem um pouco também para ter esse tempo para se entender, esse tempo para olhar para dentro, que é muito uma coisa dos artistas, né, das pessoas que não se encaixam nos padrões, dos criativos, das pessoas que fogem da normalidade, né, que se quer dizer, de normalidade de corpos, normalidade de pensamentos, normalidade de comportamentos, essa questão que eu me vejo muito também, essa questão, né, de ser feminista hoje e de ter as minhas contradições também com a minha filha, né? Você fala, eu odiava que minha mãe falasse o tamanho da roupa, por exemplo, que eu tinha que vestir. Eu ficava irada, possessa com ela durante muito tempo. Eu e minha mãe, nós não éramos amigas, a gente teve muitos conflitos, porque eu era dessas que saía, perdia a virgindade muito nova, e aí eu linko com a questão cultural daqui, quando a gente julga, as meninas perdem a virgindade nova aqui, né? E culturalmente isso é difícil pra gente, nós feministas entendemos isso, mas eu com 14 anos, tipo, não tinha nada que minha mãe fazia. Eu saía, tava os hormônios a mil, eu seduzia também, assim, sabe? Sabia que eu tava linda e maravilhosa e que se eu, tipo assim, desse em cima de um homem, por exemplo, que ele ia me seduzir. São contradições que é difícil, inclusive, de você linkar isso com a feminista que eu sou, entendeu? E a minha mãe falava, meu Deus, descabelava, para onde vai essa menina? E hoje eu tenho muito orgulho da mulher que eu sou, em todos os sentidos. Então eu fico vendo toda essa... E é muito, muito rica essa história, assim, de verdade, porque me vejo muito. Eu também fui abusada, de certa forma, sexualmente, por um professor de judô meu, sabe, com 10 anos, mais nova do que a Nina, né? Ele se esfregou em mim de uma maneira, eu nem entendia nada, e aquilo foi para mim eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Não foi um abraço de professor, do meu professor, essa figura que eu tinha, que ele ia me ensinar, né? Porque luta, né, judô,
tem muita luta de chão e tudo mais. Eu adorava ele, né? Me esforçava naquilo e eu nunca mais voltei no judô. Eu fui campeã de judô mais nova do que a Nina, campeã goiana de judô. Eu não voltei mais no judô. Sabe? Então, assim, são tantas histórias emocionantes que a gente passa na vida que moldam, né? O que eu vou deixar você falar, porque senão eu fico meio emocionada aqui, sério. Não vou nem dizer que a intenção é essa. Você acha que eu vou chorar sozinha? Me poupe, né? A gente... Você falou sobre perder a virgindade cedo. Eu perdi minha virgindade com 15 anos. E só fiz isso porque todas as minhas amigas diziam que já tinham perdido a virgindade. Eu sempre fui uma menina gorda, né? Desde pequena, eu chego na casa da minha avó, por exemplo, dou bom dia, e ela, antes de responder o bom dia, ela fala: "Você tá gorda, hein, minha filha?" Então eu cresci achando que eu era uma menina gorda. E se eu não era bonita, se eu não era gostosa, eu tinha que ter alguma coisa de interessante. Então eu falava de sexo. Qual era o menino que não ia querer bater papo comigo achando que eu era capaz de fazer as coisas que ele queria, né? Mas eu não fazia, jamais. Não dava para fazer porque eu morria de medo. E aí perdi minha virgindade com 15 anos porque minhas amigas todas já tinham perdido, ou diziam que já tinham perdido, e eu não podia ficar de fora. Como que eu podia ficar de fora? E eu acho muito interessante porque dentro da minha casa, o meu pai e a minha mãe, eles sempre falaram sobre esses assuntos. Sempre, sempre. E ainda assim, quando eu perdi minha virgindade com um namorado, eu namorava um menino na época, já há um tempo, fui eu que insisti pra ele, pra gente transar. Eu tinha 15 anos, ele tinha 18, era a primeira vez pra mim e a primeira vez pra ele também, e ele não queria ainda, e eu insisti. Na época, de uma forma extremamente machista. A gente vive num mundo machista e é difícil que nós mulheres deixemos de ser machista também. A gente precisa perceber isso, né? Porque a gente é criada dessa forma, a gente é ensinada dessa forma. E eu disse pro meu namorado na época: "Por que você não quer?" "Eu quero. Por acaso você é viado?" Essa foi a minha fala. Eu me lembro disso até hoje. E eu acho péssimo isso que eu fiz, mas na época eu não achava. Na época eu era uma menina de 15 anos que já tinha sido molestada diversas vezes de diversas formas diferentes, que não podia falar sobre isso, porque toda vez que falava a culpa era minha, lógico, né? A culpa é minha, olha a saia que você usa, olha a roupa que você coloca, olha como que você anda, olha os assuntos que você fala. A culpa é sua, então eu não podia falar sobre isso, né? E eu achava que eu estava sendo maravilhosa, poderosa, podendo falar dos assuntos que os meus pais falavam. E aí, o ponto que eu falei, né? Eu falava sobre esses assuntos, eu tinha esse conhecimento que vinha de dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe sempre foram muito descolados e sempre falavam sobre todos os assuntos, mas ainda assim, quando eu transava com esse meu namorado, eu transava sem camisinha. Mesmo sabendo da importância de tudo isso. Então, eu fico imaginando se... Quando a gente tem o conhecimento, porque eu tinha, de certa forma, o conhecimento para uma menina de 15 anos, a gente não usa. Imagina quando a gente não tem, quando a gente não sabe. Então a gente precisa, sim, falar sobre isso, né? Hoje a sua filha tem 10 anos, ela é amiga do meu filho tem 15 anos. E se você perguntar para ele, eu e Ellen somos amigas mesmo, na semana que vem vou precisar fazer uma viagem por questões de saúde, e perguntei a Ellen se meu filho podia ficar na casa dela. E se você perguntar para Gabriel qual foi a primeira coisa que eu falei para ele, eu vou dizer: não chegue perto da Nina. Mesmo que você queira, mesmo que ela queira, mesmo que todo mundo queira, eu não quero. Porque a Nina ainda é uma menina. Aí ele fala: mãe, Oi? Que viagem. Eu falo: não me interessa. Já deixa registrado. Porque a gente tem muito medo. Eu, pelo menos, tenho muito medo das coisas que me aconteceram. E sendo mãe de menino, como que se educa um menino? Eu nunca fui menino. E olha só, essa questão da incoerência, né? Eu me considero uma mulher que defende, né? Defende não, na verdade eu me considero que eu nasci feminista, assim mesmo, porque o meu pai é militar, a minha mãe é mais militar que meu pai. Assim, muito mais. Então, assim, eu apanhei e tinha todas essas questões, assim, que hoje eu decidi não passar isso karmicamente para minha filha, assim. Tem hora que dá o ódio, tem hora que você tem ódio de visual, não é possível. Tipo, Nina, eu já falei 300 mil vezes, Nina, arruma a sua cama, Nina, não sei, sabe?
você tem ódio. Eu acho que isso, assim, sabe aquela hora, eu sei que... Vontade de matar a criança. Vontade de matar Sim, a criança, real, mas depois gente. você fala... É sua filha. Você está aí para educar. A adulta é você. Hoje, por exemplo, aqui em Cavalcante, e em outros lugares, eu me sendo uma feminista, eu falo para a Arina, assim, por mim, ela usaria a roupa que ela quisesse. Mas, por exemplo, eu saio com ela na rua e vejo olhares e tem, infelizmente, homens que olham de maneira diferente. E ela é uma criança. E hoje eu tenho que rever toda essa questão com a minha mãe, porque eu falo para ela, esses dias para trás, ela tem uma perna muito comprida e é muito grande, não existe roupa de 10 anos para ela. Só que como ela tem corpo de criança ainda, não tem cintura, então não fecha os que ela veste, que é de 18 anos. Aí fica aquele negócio, sabe, assim, curto. Aí, esses tempos para trás, chamaram na escola. Aí eles não falam o nome, mas falam, olha, a gente queria que vocês dessem uma olhada nas roupas das crianças, assim, eu sei que é minha filha. Você está entendendo? Aí eu tenho que chegar para ela e falar, Nina, eu não me importo com isso. Por mim, minha filha, a gente seria livre para vestir qualquer roupa. Mas eu tenho que ser... Eu fiz as pazes com o meu machismo. Assim, sabe? Porque senão eu não vou me odiar. Porque, assim, infelizmente, eu nasci, algumas coisas eu tenho que falar para ela. Falar, minha filha, fazer igualzinho minha mãe fazia. E é por isso que eu perdoo ela e me perdoo. Se a gente tivesse programado, botava agora para tocar, né? Eles cantando como nossos pais. E me perdoa também, porque, tipo assim, eu tento fazer o máximo, mas, assim, ela vai ter o caminho dela, como minha mãe nem imaginava que eu estava fazendo coisas que ela nem sonhava, por exemplo, sabe? Eu também que decidi, sabe? Falei, não, decidi o dia que eu ia, por exemplo, perder a virgindade. Falei, não, é hoje, ó, vamos lá, vamos fazer esse negócio aqui, ver como que é, sabe? Então, assim, não tem vítima, você tá entendendo? Chega um momento que eu escrevi aqui, que é o momento da maturidade, que não tem mais vítima na história, porque eu não vou culpar, ainda mais hoje sendo mãe. Tem hora que eu falo, mãe, me perdoa, mãe. Pelo amor de Deus, que vontade que você tivesse aqui, o que seria, sabe, para eu te pedir perdão de joelho, assim, sabe? Então, não sabe, meu pai é aquele negócio, ó, tá tudo bem, porque agora para frente é nós e nossa cabeça, e eu acho que a gente veio para cá muito. Quando eu cheguei aqui, né, eu nunca fui de nada de místico. E eu cheguei aqui, entrei nesse negócio, nessa questão até do tarô. Eu falei, não, vamos lá ver esse negócio, a bobagem. Do mesmo jeito do mapa astral, que eu achava ridículo. O dia que eu li o meu, eu falei, meu Deus, quem que escreveu isso? De mim? Quem sabe dessas coisas? Quem tá, sabe, Big Brother? Eles falaram, você veio aqui só para se conhecer, entendeu? E cada dia uma lapada. Aqui a gente não vai embora porque tem uma força. Eu costumo dizer que aqui em Cavalcante, como a vida lá fora anda num ritmo mais devagar, a vida aqui dentro, processos e mais processos, desesperadores e rápidos. Gente, eu preparei isso que a gente está vivenciando aqui, essa experiência que a gente está vivenciando aqui. O dia que eu criei o grupo para começar esse trabalho foi dia 27 de fevereiro, agora. E esse foi o tempo que eu tive para preparar tudo isso que a gente está vivendo aqui, porque ou era assim, desse meu jeito, com pressa para realizar logo, ou corri o risco disso escapulir de mim de novo e eu ficar mais sei lá quantos anos sem fazer, sabe? Sem botar a minha cara a público. E você falou sobre coragem. Tá aí uma coisa que eu sempre tive. A partir do momento que eu entrei no teatro, que eu aprendi que eu podia, que eu era aceita, né? Porque, na verdade, eu precisava ser aceita por mim mesma, não por ninguém, né? E aí, quando eu aprendi isso, aí já era. Aí não teve mais jeito. Aí tudo passou a ser escrito no papel, e do escrito passou a ser compartilhado, e do compartilhado aí, quando eu acho que eu posso estar pegando pesado demais, aí eu mando uma mensagem para minha mãe e digo, vai mais uma, tá? E aí pergunto para minha mãe, não pergunto mais, comunico, né? Comunico para minha mãe, comunico para meu pai, porque me importo, sei lá com o que eu me importo, porque se eu já disse que vou fazer, eu vou fazer mesmo, né? E comunico ao meu filho, porque eu acho que não deve ser muito fácil ser meu filho, né? E desde então eu digo que a minha vida e tudo que acontece comigo serviremos à deusa arte. E aí eu escrevo, e aí eu faço podcast, né? E aí agora eu venho aqui no meio de um monte de gente que cruza comigo na farmácia, na padaria, e conto tudo isso, e falo, eu sinto ódio.
né? Dificilmente vai ter nome nas coisas que eu escrevo, né? Mas que algumas coisas podem ser reconhecidas, as pessoas se reconhecerem e falarem, acho que foi comigo que isso aconteceu. É bem provável, porque a gente está aqui... E aqui também você não pode ficar com ódio muito tempo, entendeu? Não dá Mesmo se tempo. você tá com muito ódio, o seu ódio tem que passar rápido, sabe por quê? Porque você tromba em todo lugar com as pessoas. Falou Que 3 você tem vezes o nome da ódio. pessoa, ela aparece. Aí, você não precisa falar. Eu já testei várias vezes aqui em Cavalcante, várias de eu tipo assim, pensar na pessoa, tipo assim, eu olho e falo, credo. Então, eu aprendi que se você se mantém no ódio, na força do ódio, como dizem as pessoas, você vai ficar muito mal aqui. Porque você vai ter que cumprimentar, você vai ter que respeitar, você vai ter que concordar ou ser amigo, entendeu? Você, né, o tempo ele é, né, nesse cronos nosso, né, você tem que fazer várias coisas, tem que lutar pelo o pão, né? Você falou, eu planejei tantas coisas, episódios poderia ter feito e a vida te consumiu. E é isso, a vida real, né? Essa questão de achar, não é a vida do Instagram, né? Você tem que correr atrás. Aqui, então, eu aprendi a cidade, quem sobrevive aqui, sobrevive em qualquer lugar do planeta Terra. Eu tenho até que contar uma coisa que eu me lembrei agora, logo que eu cheguei na cidade. Algumas pessoas se mantêm em contato comigo até hoje, desde que já tem 3 anos que eu moro aqui, um pouco mais de 3 anos que eu moro aqui na cidade. E algumas pessoas eu mantenho contato, outras não querem me ver nem pintada de ouro, né? E tudo bem, escolha, né, de cada um. Mas uma pessoa que está até aqui na plateia hoje e que por um acaso, não é por um acaso, obviamente, foi o patrocinador desse projeto todo, ele falou para mim assim, se você não arranjar um emprego ou alguma coisa para fazer aqui em Cavalcante, você não vai sobreviver. E na força do ódio, eu jurei para mim mesma, olhando agora de volta para a cara de Djalma aqui, eu jurei para mim mesma que eu falei, eu vou sobreviver. Eu vou me manter. Só eu sei a que custo, né? Qual que é o preço disso? Principalmente porque eu quero me manter naquilo que eu sou boa, naquilo que eu sei fazer. Pode não ser a melhor de todas as coisas, mas eu sei o que eu faço. A gente está aqui, gente. Vocês vieram da casa de vocês para conversar aqui, para me escutar, para ver, sabe? Assim, alguma importância deve ter nesse negócio aí, né? Então eu tenho qualidade, competência, conteúdo, mas o aluguel não está pago. Dia 10 agora ele vence e mas eu só acho Deus sabe. Então essa é é muito mais louco uma das lições, lugar, né? Eu cheguei aqui, vou resumir assim, porque senão fica chato, mas assim, eu conheço essa região aqui desde que eu tinha 9 anos de idade. Meu pai me trazia para essa região aqui. Então, Cavalcante, Alto Paraíso, porque eu sou de Goiânia. E na minha juventude, né, quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu vinha com a galera, fumar todos, não sei o quê, tomar banho pelada, essa, né, o rude. E eu, nessa época, falava, um dia eu vou vir morar aqui. Aí, quando foi em 2019, a empresa onde eu trabalhei 16 anos, né, que foi o Sebrae, fez uma demissão em massa, né. Lá é o seguinte, nessas empresas, a hora que você pensa assim, não, como é que é vencer na vida? Não, agora, sabe, daqui a um tempo eu vou aposentar com salário, casona, papai. Eles falam, não, meu filha, vamos te demitir. Agora que você está com salário bom, nós vamos te demitir e vamos contratar 4 do seu salário. E esse saiu 40 de uma vez. Entre elas, minha amiga Raquel, aqui, esposa do João, nós saímos. É uma das lapadas do capitalismo mais doída para a pessoa é você se entregar 16 anos a uma instituição e depois ser demitida. Porque você fica pensando, gente, o que aconteceu? Você demora a você cair a ficha, assim, sair do fundo do poço. E eu estava quase, eu morava em Rio Verde, nada a ver, né? Porque eu fui para uma oportunidade melhor, né? De subir mais rápido na empresa, essas coisas todas, né? E aí, quando eu cheguei um momento, eu falei, nossa, eu vou arrumar um emprego aqui em Cavalcante, já conheci a cidade, vou ficar de boa. Eu fiquei pensando, meu Deus, Ellen, você vai de novo, assim, arrumar uma coisa só, você agarrar no primeiro tronco que você vê na frente. Eu falei, gente, o que é que eu queria? Eu sempre tive vontade de morar na Chapada. Eu falei, um dia eu vou morar lá, agora não tem mais carteira assinada, não tem mais salário, não tem mais sei lá quantos, eu vou para lá.
pelo menos para ver o que que é. Aí minha intenção era ficar em Alto Paraíso. Quando cheguei lá, não, é para Cavalcante. Aí cheguei aqui, então é muito louco, porque aqui, por exemplo, mesmo tendo, tipo assim, galgado, ficado, né, por exemplo, minha área que eu mais gosto de atuar é minha área que eu atuei praticamente a vida toda, você faz a área de inovação. Então, assim, imagina, aqui tem que ser inovação social, né? E aí eu faço tudo, eu olho casa, entendeu? Tem hora que eu olho casa, tem vezes que o dinheiro tá pouco, eu olho casas para faço faxina, entendeu? Faço consultoria, faço tudo, assim, tudo que surgir. Se eu precisar de dinheiro, eu falo, meu Deus, quem está pagando as minhas contas sou eu. Se eu quero viver aqui e eu acredito, aí abrir a minha empresa, o meu negócio como artista é uma coisa assim, quando você quer defender o cerrado, é um negócio difícil, assim, sabe? Tudo gira contra, quando você quer fazer coisas importantes e que mantém a coletividade. Por exemplo, a Casa Candeia, né, que foi uma fundação, né, que foi uma fundação coletiva minha, da Dani, do Igor, né, que na verdade o Igor veio depois, né, eu e a Dani montamos a casa para abrir a ECOA, né, que é a nossa empresa de impacto social, que o objetivo é promover compra coletiva de terra para prestar serviço ambiental, para preservar, né. Então a gente veio, depois veio o Igor, e aí depois a gente, tipo assim, o que acontece com as parcerias, entendeu? Cada um está pensando de uma forma, a gente, né, saiu, mas assim, olha que projeto isso aqui, né? E aí muita gente, inclusive, tem curiosidade para saber, né? E simplesmente foi porque eu acredito num lugar assim, por exemplo, a Casa Candeia, eu falei, olha, gente, isso aqui tem que continuar, independente de quem estiver aqui dentro, porque isso aqui é importante para a cidade. Não é a nossa discordância, porque a minha discordância é que aqui, entendeu? Que foi a questão da cozinha colaborativa, é que aqui é um lugar que tem que ter todos os tipos de comida. E a casa estava pendente, porque a Dani, apesar de não ser vegana, o Igor é vegano, a Maria Lúcia é vegana. Então a gente eles queriam colocar a casa como vegana. E a cozinha colaborativa, que foi um projeto que foi aprovado no Itaú Social para a Escola Janela, a proposta era ter diversidade, ter todo tipo de comida, porque eu acho, né, no meu entender, né, e é bom ficar, porque muita gente me pergunta e tem curiosidade, por que a Ellen saiu da Casa Candeia? Porque eu queria, por exemplo, que tivesse comidas com carne, que é o que o povo Calunga come, o povo daqui, muita gente não é vegano, o Imburana era vegano e fechou, e eu precisava de fontes de receita, e eu acho que não é, né? Então, assim, mas eu amo isso aqui, entendeu? Amo as pessoas que estão aqui. Eu acho que a casa tem que ter né, teve doações, inclusive, para a casa. Olha, vamos manter a casa, né? Que isso que é importante, é isso. Você pode discordar, pode, inclusive, ter ódio de não participar de um negócio que você fundou, com a ideia de muitas coisas, com força, com trabalho. Eu estava pensando que eu pintei paredes dessa casa aqui. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, não tem essa. Você tem que pensar na coletividade, tem que pensar se tem mais um espaço de cultura, se tem mais, entendeu? Tem que prestigiar os artistas, tem que vir fazer parte, entendeu? Consumir, inclusive, né? Localmente. Hoje estava, antes da gente começar, que a gente estava aqui ainda numa correriazinha de arrumar as coisas, né? Porque teve aula de teatro até às 6, eu fiz aula, eu sou aluna daqui, eu dou aula de teatro, mas dou aula de teatro lá na Vila atualmente. Mas sou aluna de teatro aqui, e aí teve aula até às 6 e a gente começou a arrumar, e aí uma hora eu olhei, o Hermínio estava aqui, o Hermínio foi quem me ajudou a pensar cenário e quem fez a parte de contra-regragem, a Raíssa estava aqui, que foi quem fez o meu figurino, o figurino do Gabriel, o Leandro estava aqui, acabando de ajustar o microfone e tal, e aí eu falei, sabe o que eu mais gosto? É que nessa equipe ninguém nunca deu nenhum grito. E aí o Leandro falou, é porque a nossa equipe trabalha na base do afeto. E isso é tão importante, tão significativo para mim, que obviamente isso saiu tudo em menos de um mês, exatamente porque eu sou uma pessoa que promovo as minhas relações, eu busco promover as minhas relações sem nenhum grito. Eu ouvi muito grito a vida toda. Né, esses episódios que eu conto da minha relação com minha mãe, com meu pai ou com a minha avó, enfim, sempre foi muita coisa na base de muito grito. E eu prometi a mim mesma que eu não gritaria. Né? Eu posso deixar pendências financeiras na vida. Confesso que deixo mesmo. Até porque eu, diferente de você, que você disse, né, faço várias coisas para juntar o dinheiro, não sei o quê. Eu prefiro ficar sem dinheiro, mas eu vou fazer só o que eu quero fazer.
Difícil, né? É o preço tal do preço alto que eu falei, né? Mas eu posso deixar pendências financeiras, mas pendências emocionais, elas só ficam se a outra pessoa não quiser resolver. Porque eu busco resolver as minhas questões. Eu quero estar preparada para se... pode parecer meio louco isso, mas é real. Se Papai do Céu chegar e falar para mim, bora? E eu dizer para ele, bora, tô bem, tô satisfeita, fiz o que eu podia fazer da forma como eu queria fazer. Não deixei pendência emocional com ninguém da minha parte, né? Meu filho tá aí, tá bonito, tá forte, tá alimentado. E podemos ir. Foi bom, foi bacana. Pode fechar. Podemos trancar a porta e começar a contar uma outra história, né? Então essa sei lá, acho que essa é a minha filosofia de vida, sabe? A minha forma de enxergar as coisas. Eu já errei e erro muito nas palavras que eu uso, nas escolhas que eu faço. Eu sou uma pessoa... Eu tenho uma amiga que diz, Priscila, você relativiza tudo. Eu falo, eu não consigo ter nenhuma certeza absoluta na vida. Para não dizer que eu não tenho certeza nenhuma, assim, eu tenho certeza de que o Gabriel é meu filho. Até porque ele se parece comigo, então não dá para dizer nem que foi trocado na maternidade, isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta, não sei porquê, não sei quem foi que me contou isso, quem disse que era para ser assim, que o que move o mundo é o amor. E que se a gente aprender a enxergar as pessoas e os movimentos das pessoas e as coisas que as pessoas fazem a partir do melhor, ou seja, ela está dando o melhor que ela pode de acordo com as necessidades que ela tem e que ela dá ou não dá conta de atender. Isso não quer dizer que eu vou... que isso justifica determinados comportamentos a ponto de eu passar pano, passar por cima, não é isso. Mas entender que cada um colabora na medida do seu possível. A nossa equipe aqui funcionou e deu certo porque cada um colaborou na medida do que dava para colaborar. Fazia a minha parte de dizer, dá para você fazer isso? Essa é a minha parte, de perguntar. E a parte de botar o limite é do outro. Não, isso eu não consigo, isso eu não posso. E a gente tem que entender, não pode, não consegue, tá bom, tá bacana, vou tentar com uma outra pessoa. Tirar um pouco dessa coisa da picuinha que a gente tem, né? Olhar essa análise que eu fiz, que eu falo aqui no texto, né? Por que isso está me incomodando? Da onde que isso vem? Isso é meu? Isso é do outro? Isso é aprendido? Eu aprendi isso com quem? Quem foi que disse que eu tinha que pensar assim? Por que é que tem que ser assim? É entre, sei lá, entre o 8 ou 80, tem uma dezena de números, né? Várias outras possibilidades, um leque de cores tão gigante. Por que eu tenho que querer que a coisa seja ou preto ou branco? Por que eu tenho que querer que seja só o certo ou errado? Qual é a necessidade que leva cada pessoa a agir da forma como ela age, né? Toda violência, com toda certeza, ela está botando para fora uma necessidade que não foi atendida. Então, quando eu me sinto violenta com alguém, ou quando eu estou sendo violenta comigo, eu acho que eu preciso pensar qual é a necessidade que não está sendo atendida nesse momento e o que eu posso fazer para mudar isso, né? Porque a gente escuta muita história, a gente lê muita coisa, a gente sabe muito quando as pessoas falam, a culpa não é do outro, é sua, você se espelha naquilo, aquilo ali, né? O outro é um espelho seu. E aí você fica falando, você fala, não, mas eu não sou assim, não é possível. Mas alguma coisa te tocou, por que tocou, aonde tocou? Eu, desde que comecei no teatro, e o teatro para mim foi e é até hoje uma imensa ferramenta de autoconhecimento, eu me investigo para saber como é que eu faço para ser uma pessoa melhor no mundo, porque o mundo já está tão cruel, né? E o que é esse melhor também, porque não tem um padrão, né? O que é melhor para mim não é melhor para você, com toda certeza, né? Não consigo pautar. Então, em caso de dúvida, pergunte. Em caso de certeza, pergunte também. Não custa, né? E aí a gente tenta melhorar essas relações, né? Outra coisa que me toca muito nesse texto e é de novo falando de padrões, né? Quando eu levanto a bola da minha mãe aqui, uma coisa que é isso, até hoje eu uso short debaixo de saia. Não sei mais não fazer isso desde criança, porque
Mamãe mandava, né? Já que eu não consigo botar essa menina com modos, sentada de perninha fechada. Menina, gente, é porque não dá pra vocês verem, mas eu tenho uma coxa desse tamanho, não fecha a perna, nem que eu queira, né? Então não dava, tem que ter um shortinho. Mas tem uma outra coisa que minha mãe fazia que me irritava muito, muito. Quando eu comecei a ter pelos nas pernas, né? E a minha mãe passava do meu lado e puxava e falava: você não vai tirar isso, não? E eu não sei se eu deixei de ódio, entendeu? Ou se eu deixei... Porque pra mim era uma coisa muito dolorosa. É até hoje fazer depilação. Depilar, seja com gilete, eu fico toda coçando. Se for com cera, eu fico toda com pataca roxa, assim, no meio da perna. Se for com aqueles cremes depilatórios, aquilo queima a minha pele. Enfim, deixa o pelo aqui, cara. Qual que é o problema? Você não gosta de pelo? Tira da tua perna. Sabe? Mas deixa da minha. E a minha mãe falava: eu não tenho, e ela realmente não tem. E aí eu não tinha mais argumento, sabe? Tira da tua perna, né? Então, eu busco cuidar muito do que eu falo pro meu filho, mas eu tenho certeza absoluta de que eu erro num grau que vocês não fazem ideia. Para começar, esse menino mora a 1.500 quilômetros de distância de mim, né? Então, ser mãe de adolescente é difícil, ser mãe de adolescente à distância, vocês só fazem ideia quem tem. Quem sabe como que é, né? Porque tá naquela fase de que eu mando mensagem e não me responde. Pra quê? Né? Linda. Mozão. Né? E aí eu quero saber das coisas, eu quero ter notícias, mas nem sempre ele acha que é alguma coisa que pode me contar, que é pra me contar. E a gente já foi assim. Pois é. E aí entra também na parte do aprendizado. Porque tem hora que eu falo: não, gente, sério. Aí eu falo: Nina, eu te perdoo, porque ela tem uma mania de querer ler escutando música. Isso sou eu. E eu falava: mãe, deixa eu ler escutando música. Minha mãe falava: Ellen, não tem a menor condição uma coisa dessa. Como é que você lê escutando música? E o pior de tudo é que eu leio escutando música. A Nina, ela gosta de ler escutando música. Eu falo: Nina, presta atenção no que você está lendo. E eu, mesmo a minha mãe fazendo isso, eu faço isso na hora que eu vejo. Vai escutar música então e lê. O que é meu, o que é do outro, o que eu herdei, o que eu multiplico sem saber, né? E tem coisa que você concorda. Você chegou à conclusão que... Eu apresentei um monte de coisa, muitas... Eu cheguei à conclusão... A senhora também tinha, sabe, certa razão do negócio, sabe? É isso, não tem problema também. Uma das piores fases que eu tive com o Gabriel foi quando ele começou a estudar, né? E vinha os trabalhos de casa para fazer. Eu sempre odiei dever de casa. Odiei. Qualquer necessidade disso, eu já vou para a escola, passo o dia inteiro lá, já estou estudando. Quando eu vou para casa, eu não quero mais estudar. Esse sempre foi o meu argumento. Mas na minha educação, o chinelo ficava em cima da mesa. E isso queria dizer que eu tinha que estudar. Se eu não estudasse, não fizesse o dever de casa, o chinelo ia cantar. E eu prometi a mim mesma que isso eu não faria com meu filho. Mas quando chegou na hora dele não fazer os deveres de casa, eu não conseguia ficar do lado dele. Eu tive que apelar, de fato, para o pai dele. Falei: olha, senta você do lado do Gabriel, faz você o dever de casa com o Gabriel, porque eu não consigo. A vontade que eu tenho é de enfiar o chinelo na bunda dessa criança. Porque foi assim que eu aprendi. Foi assim que parece que funcionou para mim. Mas eu não quero fazer isso, eu não acredito nisso. E eu dei a sorte, graças a Deus. Acho que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi o pai que eu escolhi para o meu filho. E eu dei essa sorte de o pai dele ser paciente com ele até hoje, principalmente agora que o Gabriel mora com ele, né? Mas até hoje, quem senta para estudar com o Gabriel é o pai dele. E eu pude me livrar dessa função de entender aquela agonia que eu tinha dentro de mim, que não tinha paciência. Eu sento para estudar com qualquer criança, gente, menos com o meu filho. Eu não dou conta. Não dou conta de sentar com ele para estudar. Hoje em dia a gente está estudando em casa juntos, né? Estudando redação. Para melhorar. É engraçado que a gente fala para eles, por exemplo, eu sinceramente cheguei a uma conclusão que o sistema, da forma como ele tá falido, porque tá muito triste, assim, as crianças estão deprimidas, né, principalmente nas cidades grandes, muita matéria, eu já tive lá, entendeu? E no final das contas, você vai se interessar e se dedicar para as coisas que realmente fazem sentido para você, verdadeiramente. É claro que você tem que, né,
enfim, sobreviver, mas é melhor que você sobreviva fazendo o que você gosta, né? Ou as coisas que você gosta, porque não é uma só e pode mudar várias vezes durante a vida e tudo. Mas eu repito todo dia, vai estudar, porque assim, de certa forma, o estudar, eu queria que fosse outra coisa, queria que fosse do jeito que é, não. O sistema como ele tá, eu acho que tá difícil mesmo, assim, sabe? Deve ser, é horrível mesmo você botar criança numa sala com sol quente, aí ficar falando um monte de coisas que se não tiver uma aplicabilidade, né, a criança fazer, e construir, e projetar, e ler, e interpretar, ela não vai memorizar. Por exemplo, quem sabe quais são os 3 ossinhos do ouvido? Eu sei, mas eu fiz faculdade de fonoaudiologia, tá? Então não conta. Sabe? Não, quando eu aprendi isso lá, eu lembro que eu fiquei bem assim, sabe? Eu falava assim, gente, eu ficava olhando aquilo e falava, tudo bem, eu vou decorar esse negócio para fazer a prova. Mas eu decorei porque, sabe? Porque era tão bonitinho e era tão ridícula a pergunta, ter que ficar estudando aquilo ali, sendo que eu não ia para aquele rumo. Eu já sabia que não ia para nenhum rumo, né? Que eu falava, gente, para que serve isso? Será que alguém quer saber o nome dos 3 ossinhos do ouvido? Não, obrigada. Não? Mas eu vou falar assim mesmo, eu, hein? O microfone tá aqui comigo. Fala. Martelo, bigorna e estribo. Tá vendo? Importantíssimos, tá? Se eles não existissem, a gente não ouvia. Eu não tenho dúvida, mas assim, confesso que eu não usei nenhuma vez durante os meus 20, quase 30 anos de vida profissional, né? Não é louco isso? Bem louco. Tem umas outras coisas que eu também fico me perguntando. Aliás, tem muita coisa que eu aprendo hoje com o Gabriel enquanto ele estuda, né? Porque na época que eu estudava, eu só decorava realmente para poder eu aprendi matemática. Passar de ano. Regra de 3 funciona para sempre. Não, isso é a melhor coisa que você precisa para a vida. Porcentagem. Também. E a gente aprende isso, eu ensinei no mercado. Bora no mercado fazer a conta. É mais vantagem levar esse aqui de 200 gramas do que esse de 400 gramas? Ou como é que é? Vamos fazer essa conta. Amiga, agradeço muitíssimo a sua participação. Foi bom demais e que bom que você estava aqui. E eu aproveito para mais uma vez agradecer ao Djalma, à Aldeia Caiana, por ter acreditado em mim desde o primeiro dia. Eu tenho certeza que foi de lá que eu conquistei essa possibilidade de um dia chegar aqui e tê-lo como apoiador. E agradeço a todos vocês que saíram das suas casas e vieram até aqui para a gente bater esse papo. A gente ainda se encontra aqui na Casa Candeia por mais 2 dias, no dia 5 de abril e no dia 19 de abril. Quem sabe mais, se assim a vida quiser, ou eu me espalho pelo país inteiro como eu desejo, pode ser também, né? Vamos profetizar, né? Já que a gente está aqui com o microfone, vai que escuta mais alto, né? E aí o universo escuta lá de longe. E aí a gente profetiza. E agradeço demais você. A canequinha é um presente seu. Gabriel, pega aqui um presente do Armazém Grão do Cerrado também para Ellen. Por favor. Eu não sabia, gente, juro. Meu Deus, não destrói o cenário não, criança. Daqui para mim. Ó, chique. Presentinho também. Leon, solta a vinheta pra gente encerrar o episódio de hoje. Muito obrigada a quem me escuta, quem assiste no YouTube e até a próxima. E esse foi mais um episódio de Cá com os Meus Botões, um podcast de Priscila Maier com um convidado misterioso. Até a próxima! Vou levar mesmo. Olha se não vou. Gente, muito obrigada. Eu quero só fazer mais uns agradecimentos aqui. A gente teve o patrocinador Master, Djalma, quero agradecer pessoalmente, ele está aqui. Muito obrigada. A gente teve também o patrocínio da Pousada Vale das Araras e da família Leci Coelho. E a gente teve os apoiadores. E uma coisa que eu quero dizer muito importante para vocês é que tudo que vocês estão vendo, que nós fizemos e que nós usamos, a caneca, o bloquinho,
o banner, as impressões, o convite, o programa, os ingressos, o figurino, o som, tudo é daqui de Cavalcante. Não teve absolutamente nada que veio de fora da cidade. A arte e a cultura, elas fomentam a economia de um lugar. E a gente precisa fazer essa grana circular aqui dentro. Eu recebi apoio de pessoas de fora de Cavalcante, de Brasília, de São Paulo, do Rio, amigos meus de outros lugares que mandaram dinheiros de lá para a gente usar aqui. E esse é o movimento que a gente precisa fazer, né? Se a gente for no correio, ele está lotado de encomendas da China para cá. Se a gente for no moço que faz as entregas, né, também está lotado de encomendas. E aqui dentro a gente não está fazendo a grana circular. Está faltando, é real. Quando eu digo que eu não tenho grana para pagar o aluguel, eu não tenho mesmo. Está faltando grana aqui dentro da cidade. E eu estou vendo algumas pessoas fazendo assim, porque estão concordando comigo. E a cultura, ela move. Né? O Leão mora aqui em Cavalcante, a Raíssa, que fez o meu figurino, mora aqui em Cavalcante, o Hermínio, que é marido da Raíssa e fez a parte toda de cenário com a gente, mora aqui em Cavalcante. A única coisa importada é o meu filho, né? Que eu trouxe do Rio de Janeiro. Então eu quero agradecer também a esses amigos que me apoiaram. Gente, hoje de fato não sei se eu enxergo melhor de óculos ou sem óculos. Malu Martins, Antonieta Alencastro, Marcelo Muniz, Nilson Alves, Ellen Virgínia, Eva Rodrigues, Andréia Xavier, Tice Rivas, Ana Monteiro, Alan Daniel, Mabel Romeiro, Pedro Fernando, Gisele Gobo e Samantha Cama. Quero agradecer ao Djalma, mais uma vez, Djalma da Aldeia Caiana, ao Richard da Pousada Vale das Araras, a Dayana da família Leci Coelho, a Dani, a Jéssica e a toda a equipe da Casa Candeia por esse espaço que, como a Ellen bem falou, é necessário para a cidade. A equipe da Uma Revista Coletiva pela divulgação e a campanha, a equipe encabeçada por mim mesmo, porque eu de fato tenho uma revista. Os voluntários da comunidade Bora Andar, ao Ítalo da CVC Conveniência pelo lanchinho do camarim, porque nós, equipe, merecemos, e porque eu não como durante o dia todo, fico agoniada, ansiosa, então o lanchinho ali agora cai muito bem. O Felipe da CVCEL pelos cartazes que vocês viram espalhados na cidade, foi apoio da CVCEL. A Manu, que está aqui, muito obrigada também, Manu, pelos brindezinhos, né, que ela ganhou, vai comer toda feliz da vida. O Ateliê Mamelucas da Raíssa pela confecção do figurino. A Gisele da Aquarela Loja pelos botões que compuseram o meu figurino. A Fátima Tertuliano da Rádio Calungueira, que já recebe e já replica os podcasts, os episódios do podcast, e agora vai replicar esses também. O Paulo Guedes da Arte Melo Comunicação Visual pelo banner lindíssimo que tá lá fora. Esse aqui a gente pagou, de lá de fora foi presente. Tá lindo, eu fiquei apaixonada, tirei várias fotos, assim, me senti a besta. Quem não viu, veja. O João Ribas, secretário municipal de cultura, que tem essa missão importantíssima de propagar e pelo apoio institucional que ele conseguiu pra gente. A toda a equipe da Cá com os Meus Botões, podcast. Meu amigo carioquíssimo, assim como eu, Leão Valente, da Monopólio Produções, empresa, cuidou da luz, do som, da filmagem, da gravação. Não entendi? A Casa Mimosa, né, que tá na presença de Lari, ali. Meu amigo Hermínio, que montou esse cenário pra gente, arrumou essas cadeiras todas que vocês estão aí também. A Raíssa, que idealizou e confeccionou tanto o meu figurino quanto o figurino do Gabriel. Minha amiga Alcileia Torres, que fez a nossa assessoria de imprensa e que fez também a locução, as gravações. Meu amor maior da vida toda, essa criança, já não é mais tão criança assim. Que desde que chegou abrilhanta tudo na minha vida, inclusive os palcos, eu fico muito mais bonita do lado dele. Todo mundo fala, nossa, seu filho é um gato, eu também acho. Pode sentar lá. A minha amiga Luísa, que foi o pontapé inicial para esse podcast, e ela apoiou demais que isso acontecesse dessa vez. E a cada um de vocês que realmente se disponibilizaram a sair de casa para vir aqui trocar meia hora, 40 minutos, aliás, 1 hora já no total, né, de papo com a gente e de deixar ser tocado também por essas coisas que nós falamos aqui. Muito obrigada de todo o meu coração.
recomendem aos amigos, se vocês gostaram, e aos inimigos, se vocês não gostaram. É assim que a gente fala em toda peça de teatro, porque na verdade tem que ter gente aqui, se não tem, não há essa troca. E um último favor que eu peço a vocês: amem, amem muito, amem desmedidamente, amem a todos. Só o amor é capaz de mover as coisas, mover o que a gente faz, mover o mundo, fazer com que a gente saia desse ambiente de violência, de loucura, de, enfim, fake news e estresse. Só o amor, não tem outra coisa. Eu garanto para vocês que viver tendo o amor como base, como o local de partida, faz o mundo ficar muito diferente. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa noite.